Boa noite, eu sou o professor Murilo Fujita e essa é a disciplina de Arquiteturas Paralelas e Distribuídas. Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula, sendo que o assunto é Introdução aos Sistemas Distribuídos. Tá? Ok. O objetivo da disciplina, né, trocando em poucas palavras aqui, nós vamos utilizar os conceitos adquiridos aqui para atuarmos, né, na nossa área. Cronograma, né, estamos começando hoje aqui, dia 25 de fevereiro, introdução aos sistemas distribuídos, e aqui nós temos as datas das nossas aulas, né? Esse é o nosso planejamento. Lembrando que na 7ª e na 14ª semana é uma semana reservada para as avaliações, e por conta disso deixem aí marcado, né? No dia 8 de abril é a avaliação do primeiro bimestre e no dia 27 de maio a avaliação do segundo bimestre. Opa. Espero que não seja o caso, né? Mas temos então até um exame caso não seja atingido a nota para aprovação, né? Aí nós vamos conversando ao longo do semestre para nós conseguirmos aproveitar da melhor forma. Aqui eu deixo os assuntos das unidades 1 e 2, né? Falar um pouco dos fundamentos aí de sistema distribuído. Na parte 2 vem aí um aprofundamento, principalmente memória, entre outros recursos, né, da programação paralela. Unidades 3 e 4, paradigmas e ferramentas da programação paralela. Existem aí algumas bibliotecas. E também aqui alguns exemplos, né, já algumas aplicações. Lembrando que esse material vai ser disponibilizado, né, então vocês podem ver com mais calma as anotações aqui descritas. Bom, vamos então para a nossa disciplina. Bom, o que é um sistema distribuído? Já deu para perceber, né, que o seu computador, o seu celular, ele não fica sozinho, ele não busca os arquivos só dentro dele. Então hoje nós temos a internet, que é um sistema distribuído, né? Na verdade, existem muitos sistemas distribuídos, né? O Google, a Amazon, que por definição todos eles são computadores interligados em redes trocando mensagens. Ou um usuário, né, um cliente pede uma determinada informação, o servidor vai responder, ou dependendo da situação, isso é dividido entre outros computadores a fim de obter uma resposta. Exemplos, né, do que podem ser feitos com sistemas distribuídos: nós temos pesquisa na web, jogos online, sistemas financeiros. Vamos falar um pouco de cada um deles logo em seguida. Quais são as tendências para os sistemas distribuídos? É a natureza pervasiva. Palavra difícil, né? O que é isso aí? Nós já vamos explicar melhor, mas reparem nessa palavra, IoT, Internet of Things, né? Internet das coisas. Então significa que já existem aí dispositivos que fazem parte dessa rede, que estão coletando informações. Essa é a natureza pervasiva. Não tenha dúvida, né? Computação móvel e ubíqua. Móvel, né? Você vai para qualquer lugar, você continua conectado. E ubíqua tem o sentido de sempre presente. Sempre tem alguma forma de você se conectar.
Sistemas multimídia distribuídos, né? As informações estão cada vez mais multimídia, né? Com áudio e vídeo, não restrito só a texto, né? Isso já faz muito tempo, e a tendência é que isso cresça cada vez mais. E os sistemas distribuídos como um serviço público, afinal, já que a internet é pública, você só paga, né, o que os americanos chamam de last mile, né, a última milha, que é o que faz a ligação da rua até a sua residência, até a sua empresa. Mas a internet, ela é completamente pública, né? Qualquer dado pode trafegar por ela sem que você tenha que pagar. E sendo público, né? Então cada vez mais estão tendo serviços que podem ser utilizados, né? E nós vamos dar uma olhada nisso já já. Vamos aprofundar nesses assuntos. Quais são os desafios? É só puxar cabo e todo o sistema distribuído está funcionando? Não, não é assim, né? Existem aí alguns desafios para serem superados. Vejamos quais são. Heterogeneidade dos componentes. Não tenha dúvida, né, que há muitos equipamentos diferentes de diversos fabricantes, das mais variadas origens. E é claro que isso pode causar diferenças, né, na forma como respondem, como o tempo de resposta. Enfim, o fato de serem diferentes causarão alguma diferença em algum momento. Tem o desafio de ser um sistema aberto, ou seja, a necessidade, né, de continuar adicionando novos componentes, né? Afinal a tecnologia está sempre em evolução, conforme essas necessidades surgem, mais dispositivos, novas invenções são acrescentadas ou são substituídas, né? Não pode ficar refém de um único modelo, marca, fabricante. Nós temos aí um sistema aberto que deve continuar sendo público e funcionando da forma como é. Segurança, não tenha dúvida, né, que você, quando quer acessar um sistema de um servidor, seja lá onde ele estiver, você quer que os dados trafeguem de forma segura. É importante falar da escalabilidade, que é o crescer ou diminuir conforme uma demanda, né? A palavra aqui é sazonalidade, ou seja, tem épocas em que o acesso, a procura é maior, então você precisa aumentar esse parque computacional. Terminada essa época, você diminui, mas o importante é que aumentar ou diminuir, ele tem que funcionar da mesma forma. Tratamento a falhas, nós sabemos que podem ocorrer algum problema num sistema distribuído. Concorrência, você não é o único que está se conectando num determinado servidor, existem outros que estão buscando esses recursos. Transparência, né? Vamos falar aí que o usuário ele nem percebe o sistema que ele está se conectando, né? Completamente transparente, vamos falar mais para frente. E o fornecimento de um serviço de qualidade. Afinal de contas, você quer que esse serviço atenda a sua expectativa. E aí, quais são as redes que você conhece? Nós temos várias, né? Nós temos redes domésticas, redes sem fio, redes industriais, redes corporativas, rede telefônica. Então, realmente aí são muitas as redes, né? E todas elas têm como características troca de mensagens. Mas por que as mensagens não são trocadas entre as redes citadas?
Por que uma não pode mandar para outra? Bom, cada uma tem a sua característica, né? Está esperando que a informação ela venha num determinado formato, com uma determinada frequência, enfim, aquelas características que são intrínsecas, né? São pertencentes somente àquela rede. E não importa a distância entre as redes, né? Hoje, com as telecomunicações, não importa se o computador está ali do seu lado ou em um outro continente, as redes possibilitam as trocas de mensagens independentes da distância. E vejamos algumas consequências pelo fato dos sistemas serem distribuídos. Concorrência, né? Como mencionei, você não é o único. Outras máquinas estão fazendo requisições e aí pode acontecer de você ter que entrar numa fila para ser atendido. Inexistência de um relógio global, então não tem uma hora absoluta, né? Cada máquina tem o seu próprio relógio e aí vai ter que existir um bom gerenciamento para conseguir organizar essa troca de mensagens. E as falhas independentes, né? Que é o que pode acontecer, uma máquina ou outra vir a falhar. Como reagir diante dessa situação? Bom, a principal motivação: por que construir sistemas distribuídos? Compartilhar recursos, né? Muito comum um pequeno escritório, uma casa mesmo, ter uma única impressora e todos usam esse mesmo equipamento. Sairia muito caro ter que comprar uma impressora para cada computador, sendo que você pode fazer uso de uma rede e esse recurso é compartilhado com todos que estão conectados a ela. Temos aqui uns exemplos de sistemas distribuídos. Vamos dar uma aprofundada, né, nas pesquisas na web, no MMO, tá? MMO Games e negócios financeiros. Bom, pensa só, você tem 10 bilhões de consultas mensais. É um grande volume, não? Aí o que acontece é que para que seja possível todo o conteúdo novo que surge, existem robôs que eles indexam todo o conteúdo da internet. Então surgiu algo novo, o robô vai lá, dá uma lida, extrai o essencial para poder indexar num banco de dados gigantesco as palavras-chave, né? Que se alguém fizer aquela busca, levará aquele novo endereço, né? Então é por isso que existe todo um trabalho de um determinado site ter um bom posicionamento no ranking, que realmente vai depender de palavras-chave, de uma boa organização, entre outros fatores, para que você tenha visibilidade. Bom, e é um grande desafio, né? Indexar todo esse volume gigantesco, né? Estima-se que há mais de 63 bilhões de páginas e 1 trilhão de endereços únicos. O líder do mercado, né? O Google, ele tem aí vários softwares, né, disponíveis
porque realmente ele é detentor de uma grande tecnologia, né? Como por exemplo o Google Earth, que permite que você, né, faça uma viagem virtual a qualquer ponto, né? Os locais que já foram fotografados. E aí ele precisa fazer um armazenamento distribuído estruturado, né, dos seus data centers, que estão espalhados pelo mundo, e assim, quando uma requisição chega, é feito um processamento, né, existe todo um algoritmo voltado para saber para onde direcionar essas informações, para que o tempo de resposta seja o mínimo possível, valorizando assim a experiência do usuário. Ele tem um modelo de programação que suporta o gerenciamento de cálculos paralelos e distribuídos, né? Então existem públicos aí voltados para atividades que não são domésticas, né? Um sistema distribuído ele vai possibilitar processamentos intensos, e aí para isso cálculos paralelos, né, são várias máquinas que vão fazer uma parte cada um desse processamento e devolver uma resposta. Bom, jogos online, acredito que muitos aí jogam, né, podem falar muito bem da experiência que tem, mas vamos falar especificamente do MMO, né, que são os jogos que têm assim um volume bastante expressivo de jogadores online. Alguns jogos que vocês podem comentar, né, de acordo com a vivência de vocês: EverQuest 2, EVE Online, né? Realmente existem jogos aí que estão conseguindo uma grande notoriedade, né, pelo público que acaba aderindo a esse jogo. Bom, e para fazer jogos, né, de forma que vários jogadores estejam participando, quais são os desafios? Tem que pensar que o tempo de resposta tem que ser rápido, né? Ficaria realmente bastante inconveniente se tivesse atrasos, né? Quem não teve já esse tipo de problema e ficou bastante irritado quando ficou prejudicado, né, pelo tempo de resposta. Então aí uma necessidade de entregar, né, de processar uma determinada ação do personagem e o que o visual responda da forma mais rápida possível. Visão coerente do mundo compartilhado, né? O que uma pessoa está vendo no cenário também tem que ser visto por outro, né? O mesmo sistema estelar, o mesmo mundo, enfim, o mesmo ambiente tem que ser percebido igualmente por todos que participam. Em especial esse jogo, o EVE Online, né? Ele tem uma característica que chama bastante atenção. Enquanto muitos jogos têm vários servidores para que consiga atender o cliente no melhor tempo possível, né? Esse jogo ele tem uma arquitetura cliente-servidor, ou seja, uma máquina que está respondendo a vários clientes, né? Era para ser um sistema mais distribuído. Então realmente há uma engenharia muito sofisticada por trás da criação desse jogo, que não seria, né, o mais adequado para fazer jogos online. No entanto, a arquitetura cliente-servidor dele atende bem o público. Aí, como já comentei, né, outros jogos de MMO ele tem arquiteturas distribuídas.
que tem o propósito justamente de evitar o atraso de rede até o servidor. Como falei, o tempo de resposta tem que ser rápido. Existem também um terceiro tipo citado aqui, né? Arquiteturas mais radicais, que tem tecnologias peer-to-peer, ou seja, cada jogador ele é uma parte desse nó e possibilita entregar as informações para um outro jogador que está próximo a ele, né? Então a máquina também está fazendo parte desse processamento para ajudar a distribuir essas informações entre todos os participantes. Sistema financeiro. Bom, falou em dinheiro, né? Existe uma necessidade de acesso em tempo real. Para quem mexe com ações, né? A necessidade de obter as informações dos preços e tendências no menor tempo possível é o que dá vantagem para esse correntista, né? Para esse acionista. Não só nas ações, né? Para quem acompanha o cenário e precisa saber como é que está o panorama das mudanças econômicas e políticas, como por exemplo alguns índices, né? Saber como está o desemprego, inflação, entre outros indicadores, sem dúvida precisa consultar sistemas financeiros para obter essas respostas. Aqui está um sistema, deve ser um sistema americano, né? Mas, enfim, a ideia é que existe alguns servidores, né, que eles trocam informações e que existem outros sistemas também. Aí a necessidade de fazer uma conversão de forma que essas informações sejam entendidas por outros sistemas. Então dessa forma vai ser possível facilitar, né, a negociação, porque agora você tem acesso também a outros sistemas financeiros. Então é preciso fazer uma conversão de um formato comum, né, dessas informações que chegam todo momento. E também, né, evitar fraudes. Para que essas informações, né, elas não sejam, como por exemplo, como é que é a palavra? Especulação. Também, né? Há uma necessidade de ficar antenado em vários sistemas que baseados neles serão tomadas decisões das transações financeiras. Aqui eu trago uma tabela, né, com várias aplicações de alguns campos, né, como por exemplo finanças e comércio. Não tenha dúvida, né, que com o crescimento do e-commerce, cada vez mais as transações elas acontecem online, né? E para isso existem sistemas que possibilitam essa transação de dinheiro, como PayPal e grandes marketplaces, né? Como Amazon, eBay, entre outros chineses, em que o dinheiro está circulando o tempo inteiro. Na sociedade da informação, não tenha dúvida que existem aí os gigantes da TI, que são líderes, né, que eles ditam as regras de como funcionam certos programas, né, certos sites. Temos aí o líder Google, né, Yahoo, YouTube, Wikipedia, Flickr.
O Instagram não está aqui no citado, mas com certeza tem grande notoriedade, né? Há muitos usuários ativos nele. Setor de criação e entretenimento, a criação de sites, né? Cada vez mais vitrines digitais, e o entretenimento então nem se fala, né? Serviços de streaming como o YouTube e vários outros aí, Netflix, Disney Plus, né, um dos mais recentes, mas dá para ver que tudo isso depende de sistema distribuído. Assistência médica, né, já se fala em telemedicina, e aí a possibilidade de você conseguir uma consulta de forma virtual, entre muitas outras possibilidades, né, na área de saúde, utilizando os serviços públicos, né, utilizando a internet. Educação, então, estamos fazendo uso nesse exato momento, a aula, né, sendo virtual, existem vários ambientes aí para ensino, sem que você precise sair de casa. Transporte e logística, só citando aí Google Maps e Google Earth, né? Quando você traça uma determinada rota, vários servidores, né, estão fazendo cálculos e praticamente instantaneamente você tem a resposta de qual o melhor trajeto a ser enviado a seguir. MapQuest desconheço, se alguém puder comentar vai ser interessante. Área de ciências, né? Nós temos o Grid aí como percussora da rede de computadores. Gerenciamento ambiental, muito importante, né? Caso aconteça alguma catástrofe, sistemas de previsão, então você já emite alertas para todos os moradores de uma determinada área, né? Já que a vida em primeiro lugar é o lema, então a tecnologia vem justamente para conseguir preservá-las de acordo aí com algum fenômeno natural. Nós temos aí várias redes pervasivas, né? Temos aí variações. Bom, que tecnologias são essas, né? Nós temos Wi-Fi, o WiMAX não pegou aqui no Brasil, né? Se alguém puder falar melhor, eu agradeço. Mas nos Estados Unidos, pelo menos, teve mais aceitação. Bluetooth realmente é bem usado, né, por todo mundo, seja para ouvir uma música através de um fone sem fio, trocas de mensagens, de arquivos a uma curta distância, né? Redes de telefonia móvel, terceira e quarta geração, já estamos falando na quinta, né? Uma vez eu orientei um aluno que ele já falava que já achou pesquisa, né, sobre a sexta geração. Segundo ele, a sexta geração ficaria restrito aos militares. E essa imagem aqui é para mostrar que nós temos realmente um grande desafio quando se trata de sistemas distribuídos, né? Você tem o backbone, que é onde tem a maior vazão de dados, né, como em Embratel. E aí isso vai afunilando para, por exemplo, ISPs, são os provedores de internet, e depois finalmente para sua casa ou para uma determinada empresa. E nesse cenário aqui nós temos
várias tecnologias, computadores diferentes, temos smartphone, tablet, então nós temos uma variedade de hardwares e uma variedade de tecnologias. Então realmente fazer com que tudo isso funcione é um desafio. Computação móvel e ubíqua. Bom, é certo que nós temos equipamentos cada vez mais miniaturizados, né, e dispositivos interligados em rede sem fio. São eles os computadores, notebooks, os aparelhos portáteis, né, sejam eles celulares, GPS. Pager já não vejo mais, né? Não sei se alguém conhece aí alguém que use. PDAs, que são os assistentes digitais pessoais, câmera de vídeo e câmeras digitais, ainda há muito por aí. Aparelhos acoplados ao corpo, relógios, né, principalmente smartwatches. E temos dispositivos incorporados em aparelhos, né, geladeira, máquina de lavar, ou seja, é aquela máquina que percebe que você configurou de alguma forma, se chegar em tal quantidade aquele item, emita um aviso. Tá acabando o leite, tá acabando a cerveja, sei lá. Esses sistemas sensorizados emitem alertas e encaminham a informação para onde ela deve ir. E com isso os usuários, eles não precisam ficar lá na sua base, seja ali ou só na sua casa ou somente no seu escritório, né? Com o advento, né, com as chegadas de tecnologias mais recentes, sem fio, possibilitou o acesso de dados lá da origem, ali no local em que você está naquele momento. Então isso ajuda bastante, né? Você não precisa levar o seu escritório inteiro, você pode conectar-se ao seu escritório de onde estiver. Bom, falando novamente de desafios, então alguns pontos a analisar é a conectividade variável, várias conexões, né, acontecem simultaneamente, desconectar-se, né, e aí você precisa conectar novamente, tem problemas de instabilidade. E aqui quero passar um pouco mais do conceito do que é o pervasivo. Lá atrás eu falei do IoT. Então vamos entender que são os dispositivos que eles estão tão entranhados, né, em você, é tão natural a presença deles que mal podem ser notados. E o bico é o acesso onipresente, que está disponível em todo lugar. Temos aqui um desafio também, né, dos equipamentos portáteis no sistema distribuído. Imaginando aqui uma pessoa que deslocou-se para um outro escritório, seja uma filial, foi visitar um cliente, o que for, essa pessoa passa a estar numa outra rede privada, né? Não a dele, sim dessa pessoa que agora ele está presente. E aí ele continua tendo a capacidade de acessar qualquer ponto, seja do escritório dele, seja de uma base específica, né? Ele pode levar a câmera que ele tirou as fotos e automaticamente isso já exibido para um público.
uma filmadora também, os vídeos já podem ser disponibilizados instantaneamente ao plugar em algum outro dispositivo, né, que permita compartilhar esses vídeos. Utilizar a impressora e até chegar na intranet ao qual ele pertence. Ainda assim ele está recebendo sinal de satélite GPS, de telefonia 3G, 4G. Então dá para ver que aí é um conjunto de tecnologias que estão presentes o tempo todo. Sistemas multimídia distribuídos, nós temos o armazenamento, a transmissão e a apresentação de tipos de mídia distintos, né? Por exemplo, para apresentar um vídeo, se isso é enviado para um público, né, que está numa outra rede, aí existe uma preocupação que a taxa de transferência em termos de quadro por segundo se mantenha constante, né? Se for baixo demais, você vai ver aquele movimento até robótico, né? Quadro a quadro, o que é bastante desconfortável. Streaming, né? Os fluxos de tempo real, tem que ter não pode ter lá muito atraso, uma latência máxima, né? De envio de quadro, e aí isso é o QoS, né? Você tem que garantir a qualidade de serviço. Um grande exemplo dessa revolução tecnológica, né, é o Skype, que utiliza a telefonia IP. Eles conseguiram, né, fazer com que a voz, que antes era usada apenas na telefonia convencional, agora ela usa a tecnologia VoIP, né? Voice over IP, ou voz sobre o protocolo de internet. E é claro que, como toda tecnologia, tem aí grandes desafios, sendo que muitos fabricantes vão ter que repensar os seus aparelhos, né? Que é o que já vem acontecendo. O seu aparelho, ele não faz só a ligação telefônica, ele também se integra, né, de forma com que você consiga ouvir a pessoa, a voz dela trafegou através da internet e não das ondas de rádio. Temos o webcasting, que é uma multimídia distribuída. Especificando melhor, é a capacidade de transmitir mídia contínua, né? Normalmente áudio e vídeo, pela internet. Os exemplos, né, são eventos esportivos ou musicais. O que está passando na TV, seja aberta ou uma TV paga, né, já existem algumas situações em que você vê através da internet simultaneamente, né, em tempo real. Existem aí eventos esportivos, né, sei lá, num pay-per-view, ou por exemplo algum musical, várias pessoas se conectando, né, simultaneamente para ver aquele evento. São todos exemplos de webcasting. Tornando a falar de desafios, né? Bom, na hora de transmitir vídeo, né, há a preocupação de que suporte uma variedade de formatos. MP3 e MPEG-1 são sinônimos, né? Mas enfim, existem muitos outras criações, né, voltadas para vídeo, né? E aí saber se o aparelho vai suportar aquele tipo de arquivo,
qual é a compressão, qual é o decodificador necessário para ele. E também a qualidade de serviço desejada. Será que a criação dessa tecnologia vai satisfazer o público? Então é necessário fazer aí vários testes e análises para saber se existe uma aceitação do produto. E estratégias, né, para que o sistema se mantenha aberto. Como falei no início, o sistema ele é aberto porque ele pode ser adicionado ou substituído. E isso deve ser mantido, né? Vão chegando novas tecnologias, os sistemas eles devem continuar universais. Computação distribuída como um serviço público. Bom, o serviço ele não pertence ao usuário final, né? Ele pode ser alugado. Então, esse modelo se aplica tanto aos recursos físicos como aos modelos lógicos. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Recursos físicos. Por exemplo, sistemas de armazenamento, né? Todos os drives, aí, OneDrive, Google Drive, Dropbox, não é um serviço que pertence ao usuário, né? Você cria uma conta e aí você passa a ser um usuário desse recurso. O processamento, né? Você pode alugar uma máquina, né? Você virtualiza essa máquina e aí lá está fazendo processamento, né? Só que à distância. Exemplos de quem faz isso: a Amazon e o Google, né? Você pode alugar uma máquina. É muito comum, né? Uma empresa ela presta serviços e aí ao invés de comprar computadores, né? Tem o problema da manutenção. O que faz? Você mitiga o risco, né? O que é mitigar? Reduzir. Então é possível alugar uma máquina, colocar lá a configuração conforme a necessidade da empresa e essas máquinas farão o seu trabalho. Na parte de serviços lógicos, né, são vários programas aí que você pode fazer uso, né, até gratuitamente, né, como vários aplicativos do Google, serviços de e-mail, calendário, entre muitos outros que o Google e outros gigantes da tecnologia oferecem. A nuvem nada mais é do que um conjunto de serviços de aplicativos, armazenamento e computação baseado na internet. E ela é implementada em cluster. O que é um cluster, né? A tradução é agrupamento. Então é um conjunto de computadores interligados que cooperam, resultando em alto desempenho. Existem alguns projetos, né, como o Now, Network of Workstation, Project da Berkeley, o Cluster Beowulf da NASA. Então, você tem a internet, né, que já falamos, ela é pública, pode trafegar os dados, e aí esses clientes eles podem fazer os mais variados serviços em outras redes, né? Alguém fornece a solução para quem busca esses sistemas. E tem o sistema Blade, né, que são gabinetes e armários específicos, os racks, que são, peguei como exemplo, né, essa figura aí. Esses armários aí contêm máquinas dedicadas para um determinado fim, né? Principalmente data centers, tem vários e vários desses racks.
Bom, enfoque no compartilhamento de recursos. Vamos dar uma olhada nessas características, né? Temos economia, que é compartilhar os equipamentos, né, como impressoras e discos. Você pode, então, disponibilizar esses hardwares, né, para outros usuários. As informações necessárias às suas aplicações. Qual seria uma forma de utilizar o sistema distribuído para ajudar nos seus negócios? Centralizando essas informações num banco de dados. Então, esse banco de dados único, né, sem redundância, no sentido de dados duplicados, né? Claro que é bom você ter um espelhamento aí desse banco de dados em outro lugar, né? Afinal, caso aconteça algum problema, você tem o outro como backup. Páginas eletrônicas para pegar informações, né? Sei lá, um serviço de horário do trem, do ônibus, seja lá o que for. Basta consultar a página eletrônica. Serviço é parte do sistema operacional que gerencia os recursos relacionados às funcionalidades de usuários e aplicativos. Então, como por exemplo, o serviço de impressão, pagamento eletrônico. Serviço, entenda assim, eu uso o sistema distribuído para um determinado serviço, né? Como por exemplo, eu quero imprimir numa impressora de um outro prédio, de um outro andar, eu quero adquirir bens de consumo, vou utilizar o pagamento eletrônico. E, quase acabando, temos aqui o termo servidor e processo, que eles estão assim bem próximos. Geralmente, o termo servidor, a ideia que se vem é uma máquina grande, parruda, né, com um bom poder de processamento, que está devolvendo as respostas de quem faz as solicitações. Bom, esse é na parte de hardware, né, esse é o servidor. Mas em termos de processo, o que você tem é uma máquina que, mesmo ela não sendo lá de muito poder computacional, ela está escutando alguma requisição chegar. A informação chega através de uma porta, recebe essa informação, faz o processamento e devolve para quem fez a solicitação. E tanto o cliente como o servidor, né, o servidor ele pode requisitar um outro serviço, e nesse caso o servidor ele também é um cliente. Lembrando que cliente é aquele que é ativo, é aquele que inicia uma comunicação, aquele que faz uma requisição para o servidor. A sua duração é temporária. Enquanto que o servidor ele é passivo. Ele só vai processar, funcionar quando a requisição chega para ele, e aí é feito o processamento, né, como falei, devolvendo a resposta. E a sua duração é o tempo todo. Afinal, um servidor ele tem que ficar no ar o tempo inteiro para, caso uma requisição chegue, iniciar esse processamento e devolver a resposta. Bom, esta é a aula que eu tinha para hoje, tá? Fico à disposição. Precisando, faremos aí, né, nós nos veremos nas próximas aulas. Até a próxima, então.